descido nesse lugar. E Ele se faça presente nas nossas vidas. Boa noite. Vamos estar iniciando a oração. Vamos ficar de pé em referência à grande casa do Senhor Deus. Oremos. Pai nosso que está nos céus, obrigado, Senhor Deus, porque estamos aqui. E, acima de tudo, porque Tu estás aqui, Senhor. Fica conosco. Abençoa tudo que vai acontecer aqui, Senhor, que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Que Tu possa estar recebendo os louvores, a palavra, tudo que vai acontecer aqui, Senhor. Abençoa cada família representada. Abençoa aqueles que estão a caminho, que Tu possa estar livrando do mal, Senhor. Fica com tudo que vai acontecer aqui. Te agradecemos por tudo que Tu tem feito e por tudo que vais fazer. Amém. Amém, igreja. Eu queria que vocês me acompanhassem com alegria, porque eu vou ler o texto da palavra do Senhor, a chamada da oração. Eu estou nervosa, mas não liguem para isso não, tá? É a chamada da oração que se encontra lá em Salmos 122, 1. Vamos ler? Vamos ficar de pé, bem alegres, que esse texto é bem alegre. Vamos lá? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Que maravilha, gente. E você que está aí de casa, venha para cá, venha cultuar o Senhor. Não tem coisa melhor do que estar na casa do Senhor. E esse texto já fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não tem coisa melhor. Amém, igreja? Podem sentar. Agora eu chamo a irmã Adelina, Adelina, que vai cantar o hino, o cantor do Inário 171. Graças a Deus, irmãos. Assim como nós lemos esse versículo bem alegre, né? Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Então vamos cantar também este hino bem alegre. Avivamento. Vamos cantar. Aviva-nos, Senhor. Ó, dá-nos teu poder e santidade, fé e amor. Reveste o nosso ser. Aviva-nos.
Amém. Ateia o fogo, Senhor, em cada coração. Que lindo. Deus é maravilhoso. Vamos fazer a leitura bíblica alternada, que se encontra lá em Salmos 126. Vamos ficar de pé? A gente vai ler do 1 ao 6. Primeiro dirigente, depois congregação, depois todos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Amém. Todos os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Que maravilha, hein? Que palavra grandiosa. Amém, Senhor. Aplica nos nossos corações. Louvor, por favor, com a oportunidade. Graças a paz, irmãos. Boa noite a todos. Continuação, a gente já leu aqui e cantou sobre a alegria. E vamos continuar lendo mais um versículo aqui em Salmo 51, que foi também o que Tomás nos trouxe quarta-feira passada, que fala: cria em mim, ó Deus. Salmo 51, do versículo 10 ao 12. Eu separei aqui. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Outra versão vai ter um espírito reto. Não repuses a tua presença, nem me retire do teu Santo Espírito. Restitui a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Que o Senhor possa nos guiar com o espírito dele, inabalável, que não possamos nos abalar com nada e nem nos desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Essa música é bastante alegre. Se você puder louvar junto conosco. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cante conosco. Vamos louvar o Senhor com palmas. Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Que nós possamos aprender com nossos erros. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. E não mais cometê-los. Mas não vai ser tão fácil. Sei que não vai ser tão fácil. Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero de ficar pra trás. Eu quero ser, um jovem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, um jovem segundo o coração de Deus. Vamos declarar isso do início. Crie-me, ó Deus. Crie-me, ó Deus. Crie-me, ó Deus, um coração puro. Renova um
isso é continuar no erro e viver no mesmo desespero de ficar pra trás. Eu quero ser um jovem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um jovem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um jovem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um jovem segundo o coração de Deus. Amém. Que eu possa ser, que você possa ser um jovem segundo o coração de Deus. Que possamos sempre andar segundo o coração de Deus. Em Mateus 5, a partir do versículo 4, diz: bem-aventurados os que choram, porque deles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, bem-aventurados somos todos nós. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Amém? Bem-aventurado és você que está aqui conosco. Bem-aventurado seja você que está na sua casa. Bem-aventurado seja cada um daqueles que escutarem a palavra de Deus e que possa seguir essa palavra, porque eles herdarão os céus. Amém? Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o seu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sai essa nação, é o clamor da
santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Mais uma vez, só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Clamamos, Senhor, clamamos a Ti por nossa nação, Pai. Ouve o nosso clamor, Pai. Em tempos tão difíceis, em tempos que precisamos entregar, Pai, cada dia mais a nossa nação na Tua presença. Direciona as nossas vidas, Pai. Precisamos fazer escolhas certas. Precisamos escolher aqueles que estão de acordo com a Tua palavra, Senhor. Ouve a nossa oração, Pai. Guia os nossos corações para que possamos fazer as escolhas certas. Que a nossa nação possa estar diante do Teu nome, Senhor. Que a nossa nação possa proclamar e eternizar o Teu nome e a Tua palavra. Que a nossa nação tenha seguidores, tenha adoradores, pessoas que queiram falar do Teu amor, Senhor. Ouve, ó Deus, ouve, Senhor, ouve a nossa oração. Ora ao Senhor, igreja. Apresenta esta nação na presença do Senhor. Ó Altíssimo, ouve a nossa oração. Pedimos, te clamamos e já te agradecemos, Senhor, porque sabemos que Tu estás nos escutando. Amém. Que Viviane, meu coração estava bradando ali, eu disse, Senhor, ouve, ó Deus. E Viviane começou a orar ali. Deus, Ele já estava falando comigo sobre essa questão da gente estar orando pela nossa nação, pelos nossos governantes, pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, pelas nossas famílias. E Deus estava bradando ali no meu coração, ouve, ó Deus, as nossas famílias, os nossos pastores, os nossos jovens, os nossos anciãos, aquele povo que precisa conhecer a Deus. A gente tem que aclamar por essas pessoas. E eu estava ali bradando, eu digo, Deus, Tu és maravilhoso, tu faz aquilo que Tu queres. Então, que possamos, Senhor. Agora vamos chegar ao pedidos, um momento de pedidos e agradecimentos. Então, gente, eu coloco esse pedido aqui. Vamos orar por nossa nação, nosso povo, a nossa igreja precisa acordar. Precisamos acordar. Jovens, acordem, saiam das suas casas. Igreja, acorde, venha para a casa do Senhor, porque não tem coisa melhor. É aqui que a gente aprende, é aqui que Deus acende a lamparina para a gente se fortalecer, a gente bramar pelo Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Então, quem é aquele que tiver nos desejos de orar, de agradecer, que venha, sinta essa presença de Deus aqui, de agradecer,
de fazer um pedido, que venha, viu, irmã? Não se intimidem não, viu? Então, vocês estão com a oportunidade, aquele que sentiu o desejo no coração. Eu quero agradecer a Deus por uma grande bênção que Ele me concedeu. Eu encarei um desafio de uma reforma lá na minha casa e, a princípio, eu fiquei meio atemorizado com o desafio, que era grande. E Deus agiu poderosamente no todo o meu projeto. Até mesmo as pessoas que trabalharam comigo, foi assim, alguém indicado por Deus. Eu orei e pedi assim, que Deus enviasse as pessoas certas, para não ter atritos, não ter... Eu pedi a Deus, eu orei. E todas as 6 pessoas que trabalharam comigo lá, eles foram me procurar, perguntar se estava precisando de alguém para ajudar na construção. Eu não fui procurar ninguém, eu não chamei ninguém. As 3 pessoas que trabalharam comigo, todas as 3, me procuraram e se prontificaram a trabalhar comigo lá na reforma da casa. E o serviço era desafiador, mas nós concluímos o serviço sem nenhum acidente. Teve um irmão que veio de Iguaraci, se for passar 3 dias com você lá para lhe dar uma ajuda lá. E o homem não tratou para trabalhar. E ele botou uma tábua em cima e esqueceu de travar ela, e ele pediu para eu subir para ajudar ele a prender a tábua em cima. Só que a tábua estava solta. Quando ele tocou na tábua, a tábua caiu, bateu no meu peito, eu caí da escada embaixo. Não tive um arranhão. Né? Então, isso é motivo da gente agradecer a Deus, porque terminamos a obra sem nenhum acidente grave, né? Eu caí de cima da escada, 2 rapazes estavam lá na rua, você ficou assim olhando para mim, pensando que eu não ia me levantar, e eu não tive nada. Eu subi na escada e fui lá, e prendi a tábua com ele. Então, é motivo da gente agradecer, né? E foi uma vitória muito grande que Deus me deu, e eu quero agradecer a Ele nesse momento. Graça e paz, irmãos. Quero pedir oração, principalmente pela família, né, da irmã Jandira, e especialmente a sua irmã, que é a esposa do meu sogro. Ela está precisando muito das nossas orações. E também pedir oração o João Vitor da Costa, é um primo que está no hospital de Getúlio Vargas, precisando muito das nossas orações. Só Deus quem tem misericórdia. E também quero pedir oração com relação à minha família e a Lucilene, que eu saí de casa e ela não ficou se sentindo tão bem, né? Mas eu disse, posso ir? Ela disse, não, vá-se embora, vá-se embora. Eu digo, amém. Então, irmão, que a gente possamos se alegrar no Senhor, nele continuar confiando. Amém? Graça e paz, amada igreja. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui. A última quarta-feira de férias, né? Próxima semana voltamos mais um período do seminário, graças a Deus. Mas eu gostaria de fazer alguns pedidos pela saúde da minha mãe, que continua aí sua luta para controlar a pressão dela, que
vive alta. Estamos fazendo a nossa parte e confiamos em Deus que Ele vai fazer as demais coisas. Peço também pela saúde dos meus avós, Dona Salete e Seu Edísio. Seu Edísio fez uma cirurgia no olho e não pode se mexer muito, mas é quase impossível deixar ele quieto. E minha avó Salete, que fraturou o fêmur, como alguns irmãos já sabem, e continua na fase de recuperação. Peço que os irmãos estejam orando por ela. Orem também por tia Ruth. Tia Ruth é a tia da minha noiva. Ela foi diagnosticada com câncer no fígado e o médico disse que não dá mais para fazer tratamento para reverter o câncer. Ela está tomando medicações para conviver com essa doença, mas cremos que Deus estará guiando a vida dela até assim Ele quiser. Então estejam orando por ela e pela família também que está passando por toda essa dificuldade, né, de ter alguém com câncer. Eu peço a oração também pela Conferência da Juventude, lembrando, meus irmãos, que a conferência é organizada pela juventude, mas é para toda a igreja, dia 26, 27 e 28 de agosto, que os irmãos estejam orando, participando, convidando também para estarem aqui. E peço oração também por 2 irmãos lá da congregação, a irmã Lúcia, que está aguardando fazer a sua cirurgia para retirada de um mioma, que tem atormentado muito a sua saúde, e o irmão Samuel também, que, ao que tudo indica, por conta de um erro médico, perdeu a visão de um olho e o outro olho dele, a visão também está comprometida. Então que os irmãos estejam orando por eles. Amém? Amém. Eu também queria incluir nesse pedido de oração o mês da juventude, né? O mês de agosto. Assim a gente sabe que eles chegou o mês deles e às vezes alguns ficam nervosos, mas assim que Deus possa estar acalmando e dando o direcionamento dele, né, para cada jovem aqui. Deus possa estar usando e abençoando. E não esqueçam de orar também pelas famílias da nossa igreja, pelos governantes, como eu já disse. Viu, gente? Então vamos ficar de pé, vamos orar. Pai nosso que está nos céus, obrigado, Senhor Deus, mais uma vez em Tua presença, Senhor. Viemos aqui com o nosso coração quebrantado e grato a Ti, porque nós temos um Deus a quem pedir, Senhor. Te peço, Senhor, que Tu venha estar intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, aqueles a quem tem filhos, Senhor. Por todos aqui que estão aqui, não pediram, mas Tu sabe o mais íntimo do seu coração. Tu possa ser com a vida daqueles que vieram aqui, agradecer também pela vida do irmão Demétrio, a vida do Tomás, a vida do irmão Severino, Senhor, os seus pedidos em especial, cuida de cada um, Senhor, eu não lembro, mas Tu lembra. E a vida, essa senhora que Tomás apresentou, Senhor, que está com câncer, acometida de um câncer, Senhor, que Tu possas, ó Pai, tá cuidando dessa situação, Senhor, não é fácil, mas a gente tem um Deus que cura, que pode todas as coisas, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa nação, os governantes, o mundo, Senhor, as guerras que estão tendo. A gente sabe que é bíblico, mas a gente sabe que tem um Deus que pode todas as coisas e que conhece o coração do homem e que sabe o que o homem pretende e que pode mudar o coração do homem, Senhor. E é a Tua vontade que seja feita, não é a vontade de homem, Senhor. Nós te pedimos a Tua intervenção na vida do nosso Brasil, Senhor, na vida das nossas crianças, os nossos adolescentes, Senhor, estão sendo bombardeados por tantas coisas, feminismo, aborto, homossexualidade, Senhor, comunismo, tanta coisa suja, Senhor, que está surgindo no mundo, e os nossos crianças, os nossos adolescentes estão vivendo nesse mundo, Senhor. Tu possa estar nos orientando como família, Senhor, a gente ser levantado para cuidar do nosso lar, nossa família, orientar, Senhor, os jovens possam despertar, Senhor, para servir melhor, Senhor, e que eles possam pregar a Tua palavra, não só para adulto, não só para ancião, mas para as crianças, Senhor, que é o futuro, Senhor, que é elas que vão crescendo e que vão fazer o novo mundo, Senhor, não que elas vão ser o mundo, mas elas vão ser guiadas por Ti, que elas possam ser guiadas pelo Teu Espírito, Senhor Jesus. Cuida das nossas crianças, Senhor, dos nossos jovens.
e dos nossos adolescentes. Cuida dos nossos anciãos também, Senhor, que às vezes a gente vê na televisão, Senhor, tanta agressão com eles. Cuida deles também, Senhor. Cuida de cada familiar, cada família aqui da nossa igreja, do nosso pastor. Sei com a vida dele, que está aproveitando as férias, que tu possa estar confortando ele onde ele estiver, que ele possa estar aproveitando também, mas que ele possa voltar na santa paz, Senhor. Fica conosco. Abençoa nossos corações e que possamos descansar em Ti. Mesmo com tanta guerra, tanta coisa suja no mundo, mas que a gente possa saber que tem um Deus que cuida da gente, aonde a gente quer que vá, onde a gente for. Só basta a gente pedir. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Agora eu chamo o irmão Leandro. Nós ofertas. Desculpa, irmãos. Vamos para o nosso momento de ofertório. E ofertas e gratidão. Estou nervosa, desculpem. Nosso momento de ofertas e dízimos. Vamos ler lá em 2 Romanos 9:7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Amém. Adelina. Cantemos, usa, Senhor. Severino poderia fazer essa oração, por favor? Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, ó Pai, te agradecemos por essa rica oportunidade que o Senhor está nos concedendo, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo dízimos e oferta, ó Pai. Que Deus continue abençoando, Senhor, ricamente, ó Pai, toda a administração, ó Pai. Tudo para a glória do Teu santo nome. Tudo isso nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Irmão Leandro, por favor. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, pelo privilégio de poder compartilhar com os irmãos acerca da sua palavra. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Amém? Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária.
Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e este, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por essa noite maravilhosa, Senhor, e por tudo que já aqui aconteceu. Abençoe esse momento, que Teu Espírito Santo possa nos guiar e falar ao meu coração e ao coração de cada um que está aqui presente e daqueles que estão ouvindo nos seus lares e ouvirão. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, que elas não venham atrapalhar o agir do Teu Espírito. Essa oração que te fazemos, desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem é: o encontro com Cristo gera prioridades. Pregar a palavra. A nossa vida, ela é repleta de prioridades que são estabelecidas de acordo com as nossas experiências. Cada um, quando tem uma experiência particular, por exemplo, você vai ser pai, suas prioridades é seu filho, sua família, você casa, né? Você tem um objetivo para alcançar, um concurso, alguma coisa, isso aí passa a ser a sua prioridade. Você tem gente que diz que quem tem a experiência com carro automático não quer voltar para o carro do câmbio manual. Por quê? Porque é muito mais confortável, muito mais agradável você dirigir o carro automático. E assim vai. A vida vai nos fornecendo experiências. Quando você usa um produto melhor, você não quer voltar para o produto pior. E isso vai traçando os nossos objetivos, as nossas vidas. E assim nós seguimos até quando Deus permite. E o livro de Atos vai relatar os primeiros anos da igreja. E logo no começo, os discípulos são confrontados com a essência da pregação do Evangelho. Eles são confrontados com a pessoa de Jesus Cristo e esse ressuscitado. Essa foi uma experiência na vida dos discípulos que fez toda a diferença no decorrer da caminhada deles e do início da igreja. A partir das orientações que Jesus Cristo trouxe para eles, lá no capítulo 1, né, de ter recomendado que eles ficassem ali, queria descer o Espírito Santo, e tudo o que aconteceu naqueles primeiros momentos de Cristo com os seus discípulos, pós a sua ressurreição, ardeu no coração deles, deu início no coração deles uma vida de prioridade, e essa prioridade era proclamar a palavra do Senhor. Porque quando nós temos esse encontro com Cristo, essa prioridade passa a estar muito viva, muito impetuosa no coração de cada um de nós. E nós podemos perceber isso no livro todo de Atos. Nós podemos ver que o Espírito Santo de Deus vai agindo e que os discípulos todos vão, a cada momento, se entregando cada vez mais a essa missão, sem nenhum medo, sem nenhum temor, fazendo com que a obra do Senhor continuasse cada vez mais e a sua palavra fosse cada vez mais proclamada entre aquelas pessoas. Nós podemos ver que
o exercício dessa prioridade, a proclamação do Evangelho, começou a gerar frutos. No capítulo 2, verso 41, vai dizer que quase 3.000 pessoas se converteram ali com o discurso, né, de Pedro. Então não é uma conversão, né, de poucas pessoas, mas eu creio que seria um sonho para todo pregador pregar e se converter verdadeiramente tanta gente, hein, Tomás? Seria assim algo que eu acho que você ia chorar, que você não sabia nem controlar a sua alegria, né, de ter sido usado por Deus por tão grande feito. A gente vai ver no versículo 47 do capítulo 2 também, que a cada dia Deus ia acrescentando as pessoas que se convertiam, a partir do momento que eles sempre proclamavam a palavra. No capítulo 4, verso 4, diz que esse número chegava quase a 5.000 pessoas. Então, a gente pode ver que o encontro que aqueles discípulos tiveram com Cristo o estimularam, os direcionaram a viver uma vida onde priorizava a proclamação do Evangelho. Impactados por este encontro, eles, em momento algum, deixaram de fazer aquilo ao qual haviam sido chamados. No capítulo 5, verso 29, ele vai dizer: antes importa obedecer a Deus do que a homens. Então, a gente pode imaginar, tentar criar todo aquele cenário da igreja no livro de Atos, e a gente pode ver o quanto foi difícil, muitas barreiras, muitas pessoas se levantando, tentando fazer com que eles calassem a boca, que eles não falassem de Jesus Cristo, que eles não falassem dos feitos de Cristo, mas eles, com muita seriedade, com muita convicção, com muita fé, eles entendiam que antes importava obedecer a Deus do que a homens, independente das consequências que assim viessem para a sua vida. Então, diante de todo esse relato, fica muito claro aos nossos olhos que após esse encontro que os discípulos tiveram com Cristo ressurreto, eles não tinham outra opção senão proclamar a palavra de Deus, como o próprio apóstolo Paulo também, alguém que teve esse encontro de Deus, nos diria lá em 2 Timóteo 2,4, que pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Como ele também diria em 1 Coríntios 9,16, ai de mim, se não pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo é mais um que teve esse encontro com Cristo ressurreto e que não tinha como fugir da realidade de que a partir dali ele precisava ser um proclamador da palavra. E a gente vê que isso não é para ser uma exclusividade de Paulo, de Pedro, de Filipe, né? Isso é algo que deve ser uma realidade na vida de todo aquele que teve um encontro com Cristo. E a gente vê que no mundo que nós vivemos, de muitas informações, as pessoas não têm priorizado a proclamação do Evangelho, a proclamação da palavra. Nós temos falado sobre tudo, né? Há quem diga que a informação será um dos maiores inimigos da proclamação do Evangelho. Nós consumimos tantas coisas que aí nos leva a falar sobre tantas coisas, tudo menos acerca da salvação, essa em Jesus Cristo. Então nós podemos justamente tomar como referencial esses apóstolos e trazer para a nossa vida justamente para nós pensarmos se nós realmente tivemos esse encontro com Cristo. Se verdadeiramente a nossa vida tem como prioridade proclamar essa palavra, independente do contexto em que nós somos inseridos. Uma frase interessante do pastor Charles Spurgeon, ele vai dizer que o primeiro instinto de um homem convertido é tentar converter aos outros. O primeiro instinto de um homem convertido é tentar converter aos outros. E aí essa frase nos faz refletir em uma pergunta: você teve um encontro com Cristo? Você realmente teve esse encontro que, pelas Escrituras, vai lhe levar a ser confrontado com a necessidade de falar acerca desse Jesus Cristo? Nós precisamos realmente refletir se a nossa vida demonstra que nós realmente tivemos esse encontro com Cristo.
porque todos que tiveram encontro com Cristo viveram justamente para proclamar o Evangelho. Então, após ter sido comissionado por Cristo, os discípulos priorizaram a proclamação da palavra. E Jesus também quer comissionar vários discípulos para poder continuar essa obra. E nós esperamos que o discípulo seja eu e que os discípulos também seja você. Então, esse é o nosso grande desafio. Viver segundo essa verdade. Sabemos que isto não é uma tarefa fácil, mas não podemos retroceder. Com o aumento do número de convertidos, alguns problemas começaram a surgir, no seio daquela igreja. Até internamente começam a aparecer algumas dificuldades que às vezes tentam nos desestimular, de continuar com a nossa obra. O texto vai relatar que as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na entrega diária dos elementos, dos donativos, para aquelas viúvas que precisavam. E isso começou a trazer, naquele contexto, e naquela liderança, um problema, que era justamente fazer com que todos fossem tratados de forma igual, para que também aquelas viúvas que não estavam sendo assistidas pudessem receber também a sua parte. E aí, quando esse problema chega para Pedro, para os discípulos lá, e eles veem que realmente é algo que precisa ser resolvido, ele vai dizer: não é razoável que abandonemos a palavra para servir às mesas. Quem é comissionado por Cristo prioriza a pregação da palavra. Eles não ignoraram o problema, eles não acharam que não tinha nada demais, eles não fizeram pouco caso, mas eles sabiam, de uma forma muito consciente, que a missão a qual eles tinham sido chamados era proclamar o Evangelho, e que nada poderia atrapalhar que essa obra pudesse continuar. E aí, meus irmãos, quando priorizamos a palavra do Evangelho, o primeiro ensinamento que nós podemos tirar desse texto é justamente que as adversidades, elas se levantam. No versículo 1, vai mostrar justamente esse problema, essa divisão que se levantou na igreja. Mesmo o ministério sendo próspero, mesmo as conversões acontecendo, mesmo a sã doutrina sendo pregada, mas mesmo assim, houve esse problema para que as viúvas fossem atendidas, assistidas. Então, diante disso, nós podemos ver que é compromisso dos líderes, é compromisso daqueles que estão pregando o Evangelho, não só priorizar a palavra pregada, mas também a palavra realizada, colocada em prática. E lá no capítulo 4, verso 32 ao 35, diz o seguinte: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então nós podemos ver aqui que, embora houvesse um problema, embora os apóstolos, os discípulos, entendessem que precisava dar sequência na pregação do Evangelho, mas existia algo que eles estavam pregando e que não estava sendo colocado em prática. Se eles pregavam que tudo tinha que estar em comum, que ninguém deveria passar necessidade, mas existiam pessoas entre eles que estavam justamente passando por necessidade. E embora eles mesmos não fossem resolver o problema, mas eles precisavam dar uma solução para o problema. Assim como foi na igreja de Atos, assim também em nossos dias, problemas justos, genuínos, inerentes da igreja, que vai acontecer sempre, nunca vai deixar acontecer, sempre irão acontecer. Problemas de relacionamento,
problemas de investimento dos recursos da igreja, né? Problemas de edificações, problemas de visão ministerial, de trabalhos a serem executados, né? Formas de trabalhar com jovens, adolescentes, adultos, terceira idade. Então a igreja sempre vai levantar discussões, coisas que precisam ser tratadas. Mas o texto vai deixar muito claro que nada disso deve fazer com que a essência da igreja, que é proclamar a palavra, seja afetada. Nada disso pode fazer com que a visão do pastor de investir a vida para poder proclamar o evangelho para os líderes, para o Ministério de Missões, né? Essa vida ativa da igreja de proclamação da palavra, ela não pode ser afetada, ela não pode ser abalada, porque a igreja está discutindo sobre assuntos secundários. Eles precisam ser resolvidos, mas eles não precisam afetar a finalidade da igreja. E exatamente isso, né? Quando nós priorizamos a palavra, coisas irão aparecer para que a gente perca o foco. Mas nós, como igreja, precisamos trabalhar para que isso não aconteça. Precisamos não ignorar o problema, mas resolvê-lo de forma que a gente não perca a nossa identidade, a gente não perca a nossa visão, nosso propósito de pregar o evangelho. E aí nós podemos ver que quando priorizamos a pregação da palavra, embora apareçam as adversidades, mas também nós permanecemos com a nossa prioridade. Mesmo o problema sendo real e necessário ser sanado, a pregação não parou, né? Não houve pausas. Eles continuaram ali pregando a palavra para que as pessoas pudessem ouvir. Por isso que ele é muito claro e vai dizer que não é razoável que nós nós abandonemos a pregação da palavra. Então eles tinham essa consciência, eles não perdiam o foco. E quantos cristãos que hoje não permitem, né, que haja pausa nos seus projetos pessoais? Quantos cristãos que estão aí trabalhando arduamente, né, em prol do seu casamento, em prol de passar de um concurso, em prol de comprar uma casa, em prol de fazer uma viagem, ou de fazer um curso, ou investimentos hoje, né? Eu vejo uns que ficam o tempo todo olhando o site de bolsas, né, de investimentos para ganhar dinheiro, tal. E aí isso é algo que não tem pausa, acorda para isso e dorme para isso, sempre procurando alcançar os seus objetivos, mas quando se trata das coisas de Deus, quando se trata em viver como alguém que realmente teve um encontro com Cristo e que precisa sempre estar pregando a sua palavra, não age da mesma forma. Coloca sempre as coisas de Deus de forma secundária. Mas aqueles que realmente tiveram um encontro com Cristo, eles nunca vão perder a sua prioridade. Eles nunca vão sair do eixo, eles nunca vão sair do caminho que é Jesus Cristo. E estará sempre pregando a palavra, quer esteja em casa, no trabalho, na faculdade, na rua, no lazer, mas a sua vida vai ser uma permanente proclamação do Evangelho. Ele sempre vai dizer para os seus problemas, para as suas adversidades, que não é razoável abandonar a palavra de Deus. Então, muitas coisas se levantam nas nossas vidas e no meio da igreja, querendo fazer com que a pregação da palavra deixe de ser prioridade em nossas vidas. Mas, para cada uma delas, nós devemos dizer que não é razoável abandonar a palavra de Deus. O fato de não perder a prioridade não quer dizer que outras demandas não serão atendidas, pois faz parte da proclamação do Evangelho viver o que é pregado. Então as pessoas estavam se convertendo, a nossa vida também ela vai ganhando outros horizontes, nós passamos a viver com outras pessoas, outros relacionamentos, da mesma forma que a igreja estava sofrendo, né, mutações ali, né, estava aí crescendo cada vez mais, se identificando, criando uma identidade. Nós também passamos por esse processo como igreja, como pessoa, mas nada disso deve atrapalhar a nossa missão de proclamar o Evangelho do Reino de Deus. Nós podemos aprender também nesse texto que quando priorizamos a palavra de Deus, as necessidades são
supridas, né? Então, como nós vimos, o fato de não ser uma prioridade não quis dizer que não fosse resolvido. E aí o apóstolo vai, consulta e manda ele escolher 7 homens cheios do Espírito Santo, da sabedoria, para que eles pudessem atender a essa demanda. Então a proclamação do Evangelho, ela é integral. Ela não vai só pregar a palavra e esquecer do resto, porque é todo um conjunto. Se eles pregavam dizendo que tinham tudo em comum, que viviam em amor, né, que não deveriam ter apego, né, a essas questões materiais, e sim ter aquele amor altruísta, que pensa sempre no próximo, então não poderia agora eles viverem uma realidade diferente. E aí os discípulos, eles são levantados para que isso seja resolvido. E isso nos traz um ensinamento para nossas vidas, né? Quantas pessoas já trazem como experiência, né, o fato de abrirem mão de situações, como promoções, né, ou mudança de emprego, ou tantas outras coisas, para priorizar o reino de Deus e Deus automaticamente suprir as suas necessidades que ele nem imaginava que seriam supridas, mas que pelo fato dele priorizar a palavra, dele priorizar o reino, Deus o abençoou e não permitiu que em momento algum ele sentisse falta daquilo que ele teria, se caso ele tivesse aceitado outras propostas. Então a gente vai ver aqui que as viúvas, elas foram atendidas, as pessoas foram atendidas. Provavelmente, além das viúvas, deveriam ter outras necessidades, outras situações que o texto não traz, mas que com certeza aqueles diáconos, eles atenderam aquelas necessidades para que a atividade fim, que era proclamar o Evangelho, ela pudesse permanecer viva e eficaz no meio daquele povo que precisava tanto ouvir essa mensagem do Evangelho. Então, que nós possamos, diante de situações onde seremos confrontados, e aí precisamos tomar uma decisão, que priorizemos pregar a palavra, crendo que Deus irá suprir as nossas necessidades, caso elas venham, né, a aparecer, pelo fato de colocarmos Deus sempre à frente de tudo aquilo que a gente faz. Existem tantas pessoas correndo atrás de tantas coisas e termina se esquecendo do principal, que é manter essa vida de relação com Deus. Então, que nós possamos, sim, entender que Deus sempre irá suprir as nossas necessidades, Deus sempre irá suprir as necessidades da igreja. E aí também isso nos leva a entender que existe uma demanda na igreja, que precisa ser atendida, né? Existem necessitados, existem pessoas que precisam de ajuda, e que o pastor, ele não pode parar de pregar, ele não pode parar de exercer a sua função para atender tudo. E aí a igreja, assim como os diáconos, precisam estar juntos, para que, dando a sua contribuição nessas demandas secundárias, o propósito da igreja maior, que é proclamar o reino, não seja afetado, não sofra por conta das nossas omissões. Então, que nós possamos, sim, executar a nossa parte dentro de todo esse projeto, que é o projeto de Deus para a vida da sua igreja. Quando priorizamos a pregação do Evangelho, também o texto vai nos mostrar que há consagração. Todo aquele que tem um encontro com Cristo, que entende, que vive para proclamar o reino, ele precisa viver uma vida de consagração a Deus. Nós podemos ver isso no versículo 4, se eu não me engano. E quanto a nós, nos consagramos à oração e ao ministério da palavra. Então, isso não era um jogo, né, de Pedro, né, dos discípulos. Eles não estavam simplesmente querendo se desviar de uma obrigação, né? Ele não estava fazendo só o migué com os discípulos, achando que estava fazendo demais e querendo empurrar a responsabilidade deles para os outros, mas eles tinham um propósito no coração, que era se manter firme na proclamação do Evangelho. Ele não estava querendo ter uma vida fácil, ele não estava querendo desmerecer, né, a necessidade dos outros, mas eles sabiam perfeitamente o que eles precisavam fazer. E eles entendiam que precisavam se consagrar para proclamar esse Evangelho. Então, ele sabia que não poderia viver de qualquer forma.
E aí, essa palavra consagrar, às vezes, soam muito estranha aos nossos ouvidos, né? Nós não temos assim o hábito, né, de viver essa vida, né, de consagração muitas vezes. A gente nem pensa nisso, né? Às vezes a gente até canta, né, o Rei dos Reis consagra, né, todo o meu ser, né, tal, mas na prática mesmo a gente não vive, né, essa vida de consagração. Mas o texto nos mostra que eles entendiam perfeitamente que para eles ter êxito no ministério deles precisavam ser consagrados. E nós também precisamos viver essa vida de consagração a Deus. Não conseguimos, né, por conta dos problemas, muitas vezes, ter uma vida de exclusividade para Deus, mas é isso que Ele quer para cada um de nós. E aí Ele mostra que Ele quer ser consagrado em duas coisas que são altamente possíveis para cada um de nós. Primeiro, oração, né? Creio que na prática nós não temos nenhuma dificuldade de viver uma vida de oração, né? É só fechar os olhos e falar com Deus. Na teoria, no caso, né? Mas na prática, nossa mente é ocupada por tantas coisas, né, que a gente termina não conseguindo se concentrar, né? Não conseguimos realmente parar para viver uma vida de oração, né? Quantos que começam a orar e quando percebe, amanheceu o dia, não sabe nem o que orou, né? Simplesmente começou, dormiu e amanheceu o dia. Tem um já se acusando ali, mas não precisa se confessar não, irmão. Isso acontece, realmente. O irmão está dizendo aqui que às vezes as pessoas sabem de tudo, né? Do nome dos atores, dos filmes, das novelas, das séries, e não sabem um versículo decorado, né, irmão? Às vezes isso acontece. Uma vez eu fiz, né, aproveitando o ensejo, né, com um jovem que gosta muito de futebol, cristão, né? Não é da nossa igreja. E tipo, ele sabia dizer todos os times, né? Real Madrid, Chelsea, esses times famosos aí. E beleza, aí eu saí perguntando a ele tome jogador, e é um nome complicado, né? Russo, alemão, os caras que é um nome tudo, africano também tem um nome tudo, né? E aí quando ele terminou tudinho, eu disse, agora me diz o nome dos 12 discípulos, e ele não sabia, né? E são nomes bem mais fáceis, e são só 12, né? Ele não sabia dizer o nome dos 12 discípulos, só chegou até 7, né? Ficou faltando 5, né? Então é justamente isso, né? A nossa mente, ela se ocupa tanto com tantas outras coisas que a gente não consegue priorizar as coisas de Deus. Mas aí ele mostra que o que nós precisamos fazer é algo que está acessível a cada um de nós. Viver uma vida de oração, né? Viver uma vida de oração, de conversar com Deus, de ter aquele horário, ou acorda mais cedo para ir trabalhar, ou dorme mais tarde, ou aproveita o horário do almoço, mas aquele momento que realmente seja algo que seja focado em Deus. Então essa é a primeira coisa que ele vai nos orientar, que ele vai dizer que vai colocar em prática e que também serve para nós. Então, orar sem cessar, né? Lá em Efésios 6, verso 18, né, vai falar um pouco sobre isso. Nós devemos orar sem cessar. A nossa vida deve ser uma vida de oração. E aí ele fala que deve se consagrar na oração e no ministério da palavra, né? Como eu falei, ai de mim se não pregar o evangelho, por exemplo, né? É a consciência que o apóstolo Paulo tem de que ele precisa pregar a palavra. Mateus 10, verso 7. Vai dizer o seguinte: e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Só que infelizmente tem muito cristão que não está seguindo, né? Está parado, né? E a gente vê que o evangelho ele é dinâmico. Nós precisamos estar sempre em movimento, constante movimento, pregando a palavra. Então, orar e pregar sempre. Essa é a receita para fazermos com que Deus se agrade da nossa vida e possamos realmente viver como alguém que teve um encontro com Cristo. Quando priorizamos a palavra de Deus, nós também podemos ver que há concordância, né? Se todos nós, como igreja, tivermos como objetivo viver para proclamar o reino, fica mais fácil
sermos concordantes com nossas decisões. A gente vai ver no versículo 5, o parecer agradou a toda a comunidade. Não foi uma parte, né? Não foi só aos diáconos, né? Não foi só a diretoria estatutária, mas foi a todos. O parecer agradou a todos. Então nós podemos ver que existia no meio do povo uma predisposição para concordarem, né? Por quê? Porque o texto nos mostra que a solução para o problema, né, estava ali alicerçada em amor, compreensão, altruísmo, cumplicidade, perdão, humildade, unidade de propósito entre os irmãos. Então, todo mundo vê que a igreja de Atos é uma igreja tipo muito bonita, né? Tudo perfeito, né? Então a gente vê que lá tinha tudo isso, né? As pessoas viviam um amor ali altruísta, muito perdão, né? Muito compartilhar das coisas, porque todos tinham o mesmo propósito, né? Que era pregar a Cristo e a esse ressuscitado. E como seria bom, né, que as soluções para os nossos problemas também, né, fossem de concordância, né? Como seria bom, né, que a gente se desgastasse menos discutindo coisas secundárias, para que nós pudéssemos investir mais e mais na proclamação do reino. Como a gente vê aqui a dificuldade que nós temos, né, de, por exemplo, de fazer uma viagem missionária, né? Como o Vladson falou, no domingo nós levamos 4 ônibus, né, fora os carros, né, para o passeio da igreja, e a gente, há um períodozinho atrás, a gente não conseguiu levar um micro-ônibus, né? Chegamos já até a cancelar uma viagem missionária, porque não tinha gente o suficiente que desse para custear, né, a ida e a volta. Então, nós concordamos com tanta facilidade para fazer as coisas boas aos nossos olhos, né? Para fazer aquilo que nos dá prazer, que nos dá lazer, mas quando é para fazer coisas que é para proclamar o reino, que é a nossa obrigação, é a razão de ser da igreja, nós não conseguimos. Mas a gente vai ver que aqui o parecer agradou a todos. E aí a nossa oração, né, que nós temos que orar pela igreja, é que realmente nós possamos orar para que a igreja possa concordar com tudo aquilo que seja útil, que contribua para que a igreja possa viver uma vida de proclamação da palavra. Nós podemos ver também que quando priorizamos a pregação da palavra de Deus, a aprovação do próprio Deus. No versículo 6, vai dizer que apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Apresentaram os discípulos aos apóstolos para serem empossados como os diáconos. Deus deu o melhor para solucionar o problema. Homens de boa reputação, cheios de espírito e sabedoria. Então, quando nós buscamos em Deus a solução e quando o propósito do nosso coração é proclamar o seu reino, Deus dará sempre o melhor para nós, para solucionar os nossos problemas. Ele não vai dar qualquer um, né? Ele deu homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então Deus tem sempre o melhor para dar à vida de cada um de nós quando priorizamos proclamar o Evangelho. Quando nós não olhamos primeiramente o dinheiro, quando nós não olhamos primeiramente o reconhecimento das pessoas, quando nós não olhamos primeiramente a ostentação, né? Quando não olhamos primeiramente os bens materiais, né? Quando não olhamos primeiramente os nossos sonhos secundários, Deus sempre dará a cada um de nós o melhor. Para Deus, todas as demandas são importantes, pois a obra é dele. Ele levanta o melhor para pregar e também levanta o melhor para cuidar. Então, nós precisamos entender isso. Quando realmente entregamos a nossa vida a Deus, há a aprovação de Deus em tudo aquilo que a gente faz. A gente vai estar sempre colocando diante do Senhor. Foi assim que fizeram. Consultaram, estabeleceram os 7 e levaram diante de Deus, na pessoa dos discípulos, para que houvesse aprovação e para que tudo pudesse correr da forma que Deus quer, porque o interesse maior é dele. E a gente viu que realmente deu certo, né? Então, os discípulos deixaram aí um bom exemplo para cada um de nós, a começar de Estevão, né? Então,
nós não temos o que questionar de que realmente Deus deu o melhor para resolver aquele problema. E por último, quando nós priorizamos a pregação da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela cresce. No versículo 7 vai começar dizendo que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. É inevitável que a proclamação da palavra cresça quando homens e mulheres chamados por Deus se entreguem de corpo, alma e espírito à sua proclamação. A gente vê em alguns textos sagrados que aquilo que atrapalhava o desenrolar da obra do Senhor era o pecado no meio do povo, né? E aí, por isso o importante é a consagração. Porque quando todos estão no mesmo propósito, aquilo cresce, né? Aquilo evolui. A proclamação da palavra alcança as pessoas entendendo que o resultado final pertence a Deus. Mas nós estaremos fazendo a nossa parte. Não era um momento fácil, havia uma ferrenha oposição à proclamação desta palavra, mas em nenhum de seus discípulos se intimidaram. Pelo contrário, o sentimento era tão forte que declararam: pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, lá no capítulo 4, verso 2. Então a gente vai ver que não foi fácil o ministério dos discípulos de Cristo. Até o capítulo 6, eles passaram por várias situações, foram presos, coagidos a não pregar o evangelho. Mas eles permaneceram firmes, com o propósito de proclamar, e a palavra de Deus, ela crescia no meio daquelas pessoas. E também é o que Deus quer para a nossa igreja. Até que ponto você tem feito a sua parte para que a palavra de Deus cresça? Até que ponto, né, você tem feito a sua parte para que a palavra de Deus cresça? Não compete a nós converter, mas compete a nós pregar o evangelho. E as pessoas precisam ouvir essa mensagem. Nós precisamos participar desse processo para que a palavra de Deus chegue a toda a criatura. Então nós podemos ver, irmãos, que quando as pessoas têm um encontro com Cristo, as pessoas têm as suas vidas transformadas e o centro da sua vida passa a ser a proclamação desse evangelho, dessa mensagem. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Se nós dizemos que somos cristãos, que temos encontro com Cristo, mas que não sentimos necessidade no coração de proclamar esse evangelho, precisamos rever os nossos conceitos. Precisamos analisar melhor a nossa vida. Precisamos meditar mais na palavra e nos compararmos com esses personagens bíblicos que têm muito a nos ensinar. Porque realmente nós precisamos viver uma vida para proclamar esse reino. Que Deus nos abençoe e que nos ajude a colocar a proclamação da palavra de Deus como prioridade em nossos corações, crendo que Ele sempre proverá o que for necessário para que essa prioridade ela não mude. Então esse é o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Se nós colocarmos esse propósito no nosso coração, Ele vai sempre nos ajudar para que esse propósito, ele nunca mude. E a gente morra ou ele venha vivendo, proclamando o seu reino. E aí eu finalizo com aquela frase de Moody, acho que é Moody, né? Que disse: se Jesus viesse amanhã, o que é que você faria hoje, né? Ele diria: a mesma coisa que eu ando fazendo, né? Então não teria o que mudar. Por quê? Porque ele vivia para proclamar o reino. Que Deus nos abençoe. Podemos orar? Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado por essa noite maravilhosa. E desde já te agradeço mais uma vez pelo privilégio que o Senhor me concedeu de poder compartilhar acerca da Tua palavra, Senhor, com os irmãos. Abençoa o que foi falado, Senhor, que não tenha partido de mim, nem do meu coração, mas que possa ter partido do Teu Espírito. E que possa ter encontrado guarida no coração de cada um que venha escutar essa mensagem. Nos abençoa, nos ajuda a ter foco na nossa vida e que verdadeiramente nós possamos ter nossas vidas transformadas pelo encontro contigo. E que seja prioridade no nosso coração, na nossa mente, proclamar o Teu reino,
falar do teu amor e falar de Jesus Cristo a esse ressuscitado. Que esse seja o grande objetivo da vida de cada um de nós. E que a partir daí o teu evangelho cresça. As pessoas sejam alcançadas nesse processo. E que isso possa ser algo constante até que tu venhas. Muito obrigado por tudo. É assim que nós te oramos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.